Amados irmãos e irmãs, o Evangelho que a Igreja nos propõe hoje para a nossa reflexão é de São João, capítulo 3, versículos 7b a 15. É o diálogo que Jesus está tendo com Nicodemos, um judeu que admira Jesus, mas está perplexo com a novidade do Evangelho que Jesus traz. E ao questionar Jesus a respeito do reino de Deus, a respeito da vida eterna, Jesus fala com Nicodemos falando do Espírito de Deus a partir da experiência do vento. O vento sopra onde quer. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos estava muito habituado com a rigidez do judaísmo, com a rigidez da lei de Moisés. Uma religião, de uma certa forma, fossilizada, de uma certa forma, encarcerada na ameaça do não cumprimento da lei. E, de repente, Jesus vem e fala de liberdade. O Espírito de Deus impulsiona a pessoa à liberdade. Nenhuma igreja, nenhuma religião pode se apossar do Espírito de Deus e pode enquadrá-lo numa doutrina, enquadrá-lo numa lei. O Espírito é livre, sopra onde quer, sopra dentro da igreja, sopra fora da igreja. Ele alcança o ser humano que não é alcançado pela lei, pela religião. Ele é livre como o vento. Depois, continuando esse diálogo, Jesus vai dizer a Nicodemos: nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, porém não acolheis o nosso testemunho. Por que Jesus está usando o plural? Aqui, na verdade, nós temos a comunidade joanina por trás do discurso de Jesus, falando para os judeus que não abriram-se ao Evangelho, que não aceitam o cristianismo. Judeus convertidos ao Evangelho falam aos judeus não convertidos: nós falamos do que sabemos, e vós não acolheis o nosso testemunho. Era um conflito que havia entre a comunidade joanina e os judeus, digamos assim, ortodoxos, que não se abriam à pessoa de Jesus Cristo. E Jesus, então, diz a Nicodemos, reforçando a autoridade da sua revelação, da revelação do Pai na pessoa do Filho: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Só pode nos falar do Pai quem esteve com o Pai. Nenhum homem esteve com Deus. O prólogo de João já diz isso lá no capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Aquele que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Por mais que o judaísmo seja, assim, herdeiro de todas as promessas do Antigo Testamento, nem Moisés, ninguém jamais viu a Deus, no sentido de conhecer a Deus em profundidade. Só o Filho pode nos revelar o Pai. Qualquer que seja a liderança religiosa que deseje falar de Deus, nos dar a conhecer a Deus, ela só pode fazê-lo através do Evangelho de Jesus Cristo, o único que conhece o Pai. E Jesus termina o diálogo aqui com Nicodemos fazendo uma ligação da sua futura morte redentora com a imagem da serpente no deserto levantada por Moisés. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha vida eterna nele. Para João é fundamental essa expressão, ser levantado, ser elevado.
Jesus será elevado na cruz. Para os judeus é a sua pena de morte. Para quem crê é o olhar da salvação. Ao olhar para a serpente de bronze, os israelitas picados por serpentes venenosas no deserto eram curados. Jesus será levantado. Não é importante para esse discurso joanino nem a imagem da serpente, nem o fato de ela ter sido fabricada por Moisés, por ordem de Deus, nem a haste. Nada disso importa. O que importa é ser levantado. Jesus será levantado da terra para ser morto pelas lideranças judaicas. E, de repente, esse ser levantado será apropriado por Deus. Ele elevará o seu Filho à glória da ressurreição. Ele elevará o seu Filho à sua direita no céu. E ele se tornará causa de salvação para os que nele creem. Que essas palavras que Jesus dirigiu a Nicodemos e impactou profundamente a vida desse homem, que está aqui no capítulo 3, reaparecerá no capítulo 7 e, por fim, lá no capítulo 19, na hora do sepultamento de Jesus. Um judeu que se converteu pouco a pouco ao Evangelho, que todo esse impacto que Jesus provocou em Nicodemos, hoje, através do Espírito Santo, seja provocado na minha e na sua vida. Nós que estamos, de uma certa forma, habituados a ler, a ouvir o Evangelho e que precisamos voltar a ser impactados pela verdade que nos liberta, pela verdade da cruz do Senhor Jesus Cristo que nos salva. E assim que o Espírito Santo nos conceda a fé necessária para a nossa salvação. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, que permitiu que o seu Filho morresse pelo perdão dos nossos pecados e ressuscitasse para a nossa justificação. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.